Bom dia, pessoal. Vamos fazer a correção agora do exercício que eu deixei semana passada, tá? Lembre que o assunto na verdade, nem assunto, não. Eu passei uma revisão sobre os conteúdos que a gente tinha visto, né? Foi espaço, referencial, velocidade, variação de espaço, aceleração, movimento uniforme. Então, olha só, a atividade que eu deixei para vocês foi isso aqui, ó. Diz o seguinte: um ponto material executa um movimento acelerado, de modo que a sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo, após partir do repouso, em um intervalo de tempo de 5 segundos. Assina-lhe a alternativa que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele, tá? Gente, pegando as informações que tem na questão, observa que está dizendo que esse ponto material está numa velocidade de 30 metros por segundo. Aqui, ó, 30 metros por segundo. Então, pegando as informações, eu tenho que velocidade vai ser 30 metros por segundo, tá? Tá aqui, primeira questão. Tá dizendo que ele vai estar nessa velocidade, né? Após a partir do repouso, ele vai percorrer essa daí num tempo de 5 segundos. Observe que está dizendo aqui, ó, que vai ser em um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, posso dizer que nessa questão, o tempo é 5 segundos. Aí só pede qual é a aceleração, né? Indique qual é a aceleração. Lembra, gente, para me determinar a aceleração média, eu só preciso pegar variação de velocidade e dividir para a variação do tempo, não é isso? Se eu pegar as informações que eu tenho na questão, eu vou ter que a aceleração vai ser o quê? A variação de velocidade vai ser 30, porque vai ser, se eu considerar como velocidade inicial a partir da origem, que é o zero, então teria uma velocidade de zero, seria 30 menos zero, tá? Isso aqui seria a velocidade final. Então, na verdade, só é 30 metros por segundo. E a variação de tempo é justamente esse tempinho que eu só tenho aqui, ó, 5 segundos. Observa que a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em segundo, então não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Então é só preciso dividir aqui. Quanto é 30 dividido para 5? 6, né? Então vou ter 6 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí a aceleração nessa primeira questão. Questões muito simples que eu deixei para vocês, tá, gente? Então, olha só, a alternativa correta vai ser a letra E, né? Que tem aqui, ó, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, tá lá, a resposta é a letra C, beleza? Vamos para a segunda questão. A segunda questão que eu deixei para vocês foi essa aqui. Olha só. Um móvel realiza um movimento retardado com desaceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, se está dizendo aqui que o movimento é retardado, ou seja, está ocorrendo uma desaceleração, isso significa que essa aceleração nessa questão vai ser negativa, né? Se está dizendo que a desaceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, então, na verdade, essa aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a sua velocidade era inicialmente de 20 metros por segundo, determine qual o intervalo de tempo que o móvel inverterá o sentido do seu movimento. Gente, olha só, se está ocorrendo uma desaceleração, tá? Ou seja, é como se o móvel estivesse andando, desacelerando, estivesse parando, estivesse freando. E observa que a velocidade inicial aí que vai começar a fazer esse freamento, essa frenagem, é de 20 metros por segundo. Então, se vai começar a frear, vai baixar para, por exemplo, para 15 metros por segundo, para 10 metros por segundo, para 5 metros por segundo, até chegar em 0 metros por segundo, né, na velocidade, e começar a marcar essa velocidade negativa, né, a menos 5 metros por segundo, a menos 10 metros por segundo, beleza? Então, só quer saber em qual intervalo de tempo vai ocorrer essa mudança de sentido, né? Ao invés de estar no sentido positivo, vai começar a ir para o sentido negativo. Então, para responder isso, gente, vamos pegar as informações. Olha aqui a aceleração na questão, que na verdade é uma desaceleração, está dizendo que é 2 metros por segundo ao quadrado.
mas nesse caso vai ficar negativo porque está ocorrendo um movimento retardado. Observa que está dizendo que a velocidade inicial, nesse caso aí, é 20 metros por segundo. Beleza? Gente, eu vou precisar colocar mais uma informação aqui, que é a velocidade final. Nesse caso, a velocidade final que nós queremos atingir vai ser 0 metros por segundo. Porque, gente, quando chegar em 0 metro por segundo, né, que no caso ele vai parar, o móvel vai parar, ele vai começar a andar no sentido oposto, no sentido contrário, no sentido negativo. Aí aqui vai começar a fazer a contagem. Só quer saber quanto tempo esse móvel ele vai durar, né, vai durar esse tempo para que ele comece a fazer um movimento negativo. Então, quando ele chegar em 0, é que ele vai começar a fazer um movimento negativo, certo? Então, eu vou querer que a velocidade final seja 0. E o tempo é justamente o que a gente quer achar nessa questão. Beleza? Então, essas informações que eu tenho nela. Observa que eu vou utilizar o assunto de aceleração. Então, lembre que a aceleração é só você pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Nesse caso, a aceleração A é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, coloca aqui, ó, menos 2 igual. Eu estou substituindo a aceleração porque já está dando na questão, tá? Então, fica menos 2 igual a variação de velocidade. É só você pegar a velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que é 20. Então, ficaria 0 menos 20. Eu coloquei esse 0 aqui, gente. Eu informei o 0 porque justamente vai ficar essa subtração aqui. E esse 20 vai ficar negativo, tá? Vai ficar negativo. Isso sobre a variação do tempo, que é justamente o que a gente quer achar. Então, eu vou ficar com essa continha aqui. Vai ficar menos 2 igual a 0 menos 20 dá menos 20 sobre t. Aqui eu faço uma regrinha de 3 simples, meio por extremos, tá? Então, eu vou ter o seguinte. Menos 2 vezes t dá menos 2t. Igual a 1 que está aqui embaixo vezes menos 20 vai dar menos 20. Então, vou ficar com isso aqui. Menos 2t é igual a menos 20. Pega esse menos 2 aqui, passa dividindo, já que está multiplicando. Vai ficar menos 20 dividido para menos 2. Certo? E quando eu dividir isso aqui, menos 20 para menos 2, olha que aqui é divisão negativo com negativo dá positivo. E 20 dividido para 2 dá 10. Ou seja, o tempo vai ser de 10 segundos. Então, se um móvel ele está num movimento retardado de 2 metros por segundo ao quadrado, né? E a velocidade inicial dele é de 20 metros por segundo, o tempo que ele vai começar a fazer um movimento contrário vai ser no tempo de 10 segundos. Quando chegar no tempo de 10 segundos é quando ele vai chegar na velocidade de 0. Aí, a partir desse tempo, é que ele vai fazer o movimento contrário, tá? Então, tá aí respondida essa segunda questão. Vamos olhar ali qual é a alternativa. Observa que a alternativa correta aqui vai ser a letra C, né? 10 segundos. Então, a resposta é a letra C nessa. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. A quarta questão diz o seguinte, olha só. Um ônibus que se desloca de Garanhuns está no quilômetro 15 da rodovia e percorre todo o trajeto numa velocidade constante de 90 km por hora. Calcule a posição que ele estará após 3 horas de viagem percorrida sem variação de velocidade. Então, pegando as informações que está dando aqui no enunciado, observa que esse ônibus está no quilômetro 15, certo? Então, aqui vai ser da onde ele vai começar a partir, ou seja, o espaço inicial. Está dizendo que ele está numa velocidade constante de 90 km por hora. Então, velocidade 90 km por hora. Aí só quer saber em qual posição esse ônibus vai estar depois de percorrer nessa velocidade um percurso de 3 horas. Depois de 3 horas, ele vai estar em que posição? Olha, essa questão é bem simples também, tá, gente? Porque, olha só, se está dizendo que ele está numa velocidade de 90 km por hora, e essa velocidade é constante, ou seja, não vai mudar. Se está dizendo que é 90 km por hora, isso significa que a cada 1 hora ele vai percorrer 90 km. Se quer saber depois de 3 horas, é só multiplicar 90 vezes 3, né? 90
multiplicado por 3. Porque se 1 hora é 90 km, 3 horas vai ser quanto? 90 vezes 3. Multiplica isso aqui, vai dar 270, ou seja, 270 km. Depois de 3 horas, ele vai percorrer uma distância, um espaço de 270 km. Se ele começou no quilômetro 15, ele vai estar na posição final em que canto? No quilômetro 270 mais 15, 285. Então tá aqui a posição final. Essa vai ser a resposta, beleza? Questão bem simples também. E na verdade essa é a terceira questão, né? Terceira questão. Vamos para a última agora, que é a quarta questão. Tá? A quarta questão diz o seguinte. Observa aqui. Um carro de Fórmula 1 percorre uma pista circular de 1 km de comprimento, levando 20 segundos para completar uma volta. Depois de ter partido da largada, que também marca o final de uma volta, a alternativa que apresenta corretamente o módulo da velocidade média desse veículo ao longo de uma volta completa é de quanto? Então, olha só, pegando as informações aí. Quer saber a velocidade, né? Olha só, está dizendo que a distância, o comprimento da pista que é circular, o comprimento é de 1 km. Tá aqui, ó, 1 km. Certo? Então, eu já tenho que o espaço dessa pista é de 1 km. Beleza? Está dizendo que ele dá uma volta em 20 segundos. Então, eu posso dizer que o tempo aqui vai ser de 20 segundos. Tá? Lembra, se quer saber qual é a velocidade que ele dá uma volta aí, a velocidade média, gente, lembre que velocidade é você pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo. Certo? Então, espaço eu já sei quanto é que vale 1 km, né? Porque se eu disser que o espaço inicial é 0 e o espaço final é 1 km, então vai ser 1 menos 0, certo? E o tempo aqui para ele dar uma volta completa vai ser de 20 segundos, então aqui é 20. Então vai ficar o seguinte, ó. ΔS, variação do espaço, vai ser 1 km, só que nesse caso aqui eu não vou colocar 1 km, né? Por quê? Porque o tempo eu tenho em segundos. Se eu deixar em quilômetro aqui, vai ficar quilômetro por segundo. E a unidade de medida de velocidade não é quilômetro por segundo, é quilômetro por hora ou metro por segundo, né? A mais utilizada e a mais cobrada é metro por segundo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1 km em metro. 1 km é a mesma coisa que 1000 metros, né? É só multiplicar por 1000 aí, lembra? Então, na verdade, eu vou colocar 1000 quilômetros. Eita, 1000 metros, desculpa, 1000 metros. Então, vai ficar 1000 dividido para 20 segundos. Aí, aqui eu só preciso dividir aqui, tá? Simplifica esse 0 com esse, vai ficar 100 dividido para 2. E 100 dividido para 2 dá 50, ou seja, 50 metros por segundo. Tá aqui a resposta. Se eu olhar nas alternativas, olha que a alternativa correta vai ser a letra A, 50 metros por segundos. Então, resposta letra A. Então, foi essas 4 questões bem simples, tá? Da revisão que eu deixei na semana passada. Eu fiz justamente a revisão, gente, para fazer o desafio para vocês, tá? Então, provavelmente eu vou passar esse desafio novamente. Aí faz um acúmulo de pontuação. E as melhores notas, como eu falei, vai ganhar nota extra. Quer dizer, as melhores pontuações vai ganhar nota extra. E além vai ganhar um brinde, né? Então é isso. Até a próxima aula.